Às vezes, tudo o que precisa é permanecer em silêncio e fazer o básico, sem pensamentos em excesso, sem enrolação, sem exageros, apenas fazer o que é certo e não se desmotivar por nada. Afinal, o silêncio é um grande aliado. Te fornece concentração, disciplina, aprendizados. Mas se não usar da maneira correta e nem respeitar a si mesmo, se esquecendo do potencial, obviamente cairá em tentações, enfraquecendo a si mesmo. Por isso, quero aprender agora 11 hábitos silenciosos que te ajudarão a alcançar uma versão superior, tornando-se irreconhecível. Então vamos ao que interessa. Dê respostas imprevisíveis. As pessoas criam expectativas e imagens sobre você. Elas esperam que se comporte de uma forma que seja provocado diante de determinados atos, que repita certos comportamentos do passado. Por exemplo, se sabem que você agiu de forma imatura há anos atrás, esperam encontrar o mesmo comportamento agora, caso repitam as circunstâncias. Ou se gritam com você, pelo padrão social imaginam que você gritará de volta. Mas, se após um grito, uma provocação, um assunto polêmico, você demonstrar calma em sua conduta, demorando para responder, ou respondendo de forma imprevisível, talvez com silêncio, ou mostrando graça e elegância, após tentarem te ferir. Os medíocres ficarão chocados com isso, de tanto que já presenciaram. Pessoas perdendo a linha e a razão se surpreenderão quando você demonstrar o que menos esperavam. No caso, maturidade e sabedoria. Afinal, após comentários tolos, não esperam respostas sábias. Após abaixarem os seus níveis e agirem de maneira grotesca, não esperam alguém que haja com tanta conduta e calma, elevando o nível em uma resposta racional. Portanto, reprima suas vontades negativas e não se deixe levar em situações que justamente esperam que perca o controle e se irrite, já que qual seria o sentido de perder a sua razão no meio de pessoas tão fracas mentalmente? Entenda, você tem potencial dentro de si e jamais deve tolerar que influenciem o seu comportamento diante de truques psicológicos tão baratos. Portanto, surpreenda, haja de uma forma única, tenha o básico da sabedoria juntamente com atos discretos, para que assim se surpreendam e até passem a te respeitar ou temer, revelando que você não é o que esperavam que fosse. Não se afete com críticas. Diante de tentativas e planos, muitos te abordarão, sem que você peça, para falarem mal, citarem possíveis correções em suas atitudes e comentarem que você não é bom bastante. Falarão isso de uma forma séria, ou na pura zombaria e inveja. De qualquer modo, não fique apenas calado ou frustrado com comentários tão negativos. Até porque sei bem o quanto é doloroso tentar inúmeras vezes não conseguir e ainda receber críticas depreciativas de pessoas que estimava. Entretanto, faça o seguinte: quando te criticarem, ouça com atenção. Demonstre que escuta cada palavra. E após a pessoa terminar com esse desprezo camuflado de conselho, pergunte a ela então como você pode melhorar. Peça para que ela te explique a crítica que acabou de usar e verá que a maioria ficará sem jeito ou não saberá o que responder. Porque pessoas desse tipo pensam em qualquer palavra ou ideia negativa para jogar na sua cara. Falam da boca para fora, sem muita base, sem apoio ou propósito, apenas desejando o seu mal. Mas se você, na tranquilidade e segurança, pedir para que expliquem, verá que a cada palavra que tentarem proferir, revelarão a falta de senso que possuem. Pois no fim,
Não te conhecem, não sabem nada sobre a sua tentativa, não entendem o seu potencial e só te abordaram com críticas para te frustrar ou desanimar. Logo, se pedir para que expliquem, ficarão sem palavras, pois primeiro, não esperam a sua autoconfiança e segundo, nunca criticaram no intuito de te ensinar algo, mas sim por pura maldade ou ignorância. Identifique a maldade alheia. Ao seu redor, falsos e invejosos vivem por aí, rastejando, usando máscaras, tecendo mentiras, gotejando corrupção, sujam e apodrecem relações, no intuito de alcançar influências ruins e prazer na dor alheia. Só que o ponto é, gente assim que tem como objetivo prejudicar os outros, claramente não são pessoas que investem em si mesmas, pois se investissem, não estariam aí, usando máscaras e agindo como animais perversos. Logo é fácil de superá-las, pois não possuem autocontrole algum e dificilmente serão sábias. E sei que nos livros e filmes retratam os falsos como sábios maquiavélicos. Porém, na vida real, principalmente no Brasil, só são medíocres contaminados pelas próprias mentiras. Portanto, ouça atentamente. Identifique padrões e saiba exatamente como, de forma discreta, puxar o tapete daqueles que tentam te enganar. Os padrões, por exemplo, normalmente generalizam, fofocam sobre os outros, contam histórias longas demais e até contraditórias, cheias de furos. E o principal sinal, tentam se aproximar a todo custo, forçando uma relação, insistindo demais em tal ponto. Só de você ficar atento a esses detalhes, dificilmente cairá no veneno. E como puxar o tapete de gente assim? É simples. Finja ser enganado, para quando derem o bote se depararem com seu preparo, em vez da sua ingenuidade e negligência. Apenas identifique sendo discreto. E não caia nos milagres e prazeres, entre aspas, que irão te oferecer. Pare de justificar tudo o que faz. O que importa não é o que acontece, mas como você reage. Uma lição que Epícteto costumava dizer. Sabe, você não tem que explicar para os outros como errou, ou tentar justificar o seu propósito para pessoas que não entendem. Se você cair e explicar para aqueles que não acreditam em ti que independente da queda devem acreditar, você só gastará energia, se desgastará, tentando combater a falta de confiança dos outros. O mesmo caso depois de 2 tentativas erradas, pedirem para que desista. Boa parte das pessoas só estão onde estão justamente porque desistiram, não tiveram disciplina, não aprenderam com seus erros. Portanto, quando essas pessoas tentam definir a sua vida ou te pedir explicações, apenas mantenha a distância certa e use o silêncio para se proteger, pois a explicação só te deixará cansado e vulnerável, mas o silêncio motiva e guarda os seus pensamentos e energia, estabelecendo concentração individual. Esse é o ponto. Se você não se explica e apenas segue o seu rumo, deixando que as suas próprias ações falem sobre ti, os tolos desistirão do ato de incomodá-lo, e você de pouco em pouco estabelecerá a sua paz além de mais influência, pois certamente passará a acertar. Inclusive, quando acertar, quando der certo, verá que boa parte daqueles que pediram para desistir irão agora aplaudir e dizer que sempre te apoiaram. Disciplina evita a autossabotagem. Uma mente vazia obviamente será alvo de tentações. Sem virtude, sem princípio, sem responsabilidade, você cai facilmente no caminho dos prazeres efêmeros. Basta ir em uma festa e reparar. Quem encontrará ali, a não ser 80% ou mais de pessoas que só se enchem de distrações e não conseguem dizer uma única palavra honesta sobre si mesmas? Pouquíssimos ou ninguém estará em uma festa comemorando honestamente. A maioria só estará ali,
ludibriando uma vida, tentando esquecer que são reais. Esse é o resultado de uma mente vazia. Mas, se você cultiva boas ideias, se lê o suficiente para treinar o seu raciocínio e se inspirar, se pratica um comportamento decente, terá, no mínimo, uma base ou propósito para prosseguir. E nessas características, nessa atitude, você terá o necessário para a disciplina, pois disciplina não é forçar todo dia uma rotina, mas sim seguir uma essência e propósito real, no qual acredite e se preencha de significado. E garanto, caso resolva e desenvolva esses princípios, caso visualize uma direção, dificilmente cairá em uma autossabotagem, já que, por que daria moral para a imoralidade se pode se conectar com o real? Tenha o costume de se ausentar. Quando a mente não funciona direito, quando qualquer coisa te tira do sério, perturbando a sua paciência, quando você em si se sente desgastado por se relacionar com as pessoas, como se a sua bateria social estivesse no zero, é um sinal de que precisa se ausentar por um tempo. Não que irá desaparecer, se isolando no alto das montanhas, não é isso. Mas evite encontros sociais. Não fique conectado no celular direto. Se for para assistir TV, veja um filme, uma série, sem se informar com tanta besteira ou notícia sensacionalista. E se for para conversar, que seja algo útil, agradável, sem conversas bestas ou as mesmas distrações de sempre. Basicamente, tire o excesso dos seus ombros, deixe para trás o desnecessário e continue interagindo e seguindo em frente, mas com menos ênfase no social e mais foco no individual. Esse é o jeito inteligente de se ausentar. Dessa forma, você irá recuperar um pouco da sua paz e produtividade, além de recarregar as suas energias sem extremos. Apenas fluir com a vida, dando atenção para o lado individual. Oculte a sua presença digital. Eu cansei de ver por aí todos os dias pessoas postando mais e mais coisas sobre si mesmas, em forma de meme ou até opiniões. Tem gente que mostra a rotina inteira na internet. E não falo de influenciadores famosos. Falo de pessoas normais. Mostram o restaurante que frequentam, o caminho até casa, a academia em que treinam. Basicamente, se alguém perseguisse elas, nem precisaria de muito trabalho, porque elas mesmas se entregam. E essa exposição, por mais que quando você tira uma foto ou posta ou compartilha algo, não doa, não prejudica no momento, pode ter certeza, te quebra por dentro, te desgasta, atrai energias ruins, porque você é usado pelo algoritmo da rede social e se expõe para não só as pessoas que te seguem, mas em muitos casos pessoas que nem conhecem. E tudo isso para quê? Para alimentar o ego? Para se sentir melhor com algumas curtidas e comentários? Vai por mim. Você pode postar nas redes sociais, mas poste algo essencial que tenha propósito. Agora, ficar aí, demonstrando a sua carência e vulnerabilidade, além de só passar vergonha, pode ser um risco para a sua segurança. Escute mais em vez de responder rápido. Lembro que na minha época de escola, alguns colegas de classe perguntavam aos professores o que eles tinham acabado de explicar. Ou questionavam sobre um detalhe que, se não tivesse interrompido o professor, ele naquele momento teria explicado. E na época eu reparava nessas perguntas fora de hora, ou impaciências ou falta de atenção dos meus colegas de classe, e comecei a refletir que não só na escola, mas no geral as pessoas faziam muito isso. Perguntavam, comentavam, interrompiam, quando tudo o que precisavam fazer era calar a boca e escutar, absorvendo a informação que precisavam, sem falar em nada. Não só isso, mas quando você fala rápido, respondendo ou perguntando sem esperar, tende a justamente cair nessas situações em que passa vergonha, em que é inconveniente, pois fala ou pergunta o que não deveria e apenas expõe a sua impaciência ou falta de lógica. Portanto, escute mais e, mesmo que precise dizer alguma coisa, diga com calma,
sem respostas rápidas demais. Afinal, você não está em uma competição, e sim em uma conversa e discussão que o que vale é a inteligência, não a pressa. Escreva os seus pensamentos antes de dormir. Pode parecer besteira, mas quando você escreve os seus pensamentos, ou pelo menos faz algumas anotações sobre ideias que teve ao longo do dia, você tende a organizar melhor o seu pensamento. Não só isso, mas guarde informações que poderia se esquecer no dia seguinte. Por exemplo, eu já cansei de perder ideias ou me esquecer de reflexões excelentes que tive, tudo porque não anotei de forma detalhada o que eu tinha acabado de pensar. Afinal, a nossa mente tem uma ótima memória em boa parte dos casos. Porém, ainda assim esquece e esquece muita informação boa. Por isso, nos estudos, fazer anotações é essencial também para absorver melhor o conhecimento. Sendo assim, talvez você não dê bola para esse conselho. Mas se eu fosse você, compraria um caderninho ou faria anotações no celular sobre os seus pensamentos e ideias. Algo que só você tem acesso, porque será como uma segunda consciência que com certeza organizará e evitará o esquecimento. Organize o seu espaço. Além de organizar a mente, por que não administrar da melhor forma o seu espaço físico? Colocar tudo no espaço correto, limpar de forma decente o seu quarto, sala, em outros cômodos que usa. Elaborar métodos que tornem prático essa organização e, claro, tomar cuidado com aquilo que tem. Afinal, a disciplina se encontra nos pequenos detalhes e a mente é influenciada diariamente por aquilo que vê. E se o que você vê é bagunça, logo, afeta sua mentalidade, tornando-a preguiçosa da mesma maneira em que está fisicamente. Sendo assim, organize o seu espaço, tenha disciplina nos pequenos detalhes, porque se você não tem a decência de ajeitar o seu quarto, como ajeitará a sua vida? Mude a sua alimentação e treine o seu corpo. Você não precisa de uma dieta regrada e um treinamento intenso, mas que tal fazer o básico? Fornecer os nutrientes que o seu corpo necessita, comer de forma mais saudável, evitando problemas de saúde, bebendo bastante água, treinando constantemente, nem que seja uma série de flexões e alguns agachamentos, caso não sobre muito tempo no final do dia. Apenas não deixe de movimentar o seu corpo e tenha respeito com o seu físico. Afinal, se você joga veneno para o seu organismo todo dia, se exagera em comidas que obviamente não são saudáveis, então o que está fazendo consigo mesmo a não ser garantindo uma cama em um hospital? Entenda, sua saúde não é infinita. Você pode estar bem de boa hoje, mas se não se cuidar, não só o seu físico se desgasta, como a sua mente não funcionará do jeito correto, acumulando estresse e brechas psicológicas porque não faz o básico para se cuidar. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.